E o nome completo do senhor? Bom dia, meu nome é Wesley Vitorino de Araújo Silva. Wesley, meu nome é Michele, eu sou juíza, doutor Rodrigo, promotor. Seus advogados são os que estão aqui hoje, certo? Isso. Isso. E os jurados que vão julgar o senhor hoje, tá bem? O senhor já se entrevistou com os advogados, correto? Sim. Isso. E tem ciência da acusação, sabe do que se trata, certo? Sim. Ok. O senhor tem o direito de ficar em silêncio, o seu silêncio pode ser total ou parcial. Se o senhor usar do seu direito, nós não vamos prejudicar o senhor por isso. Ou seja, não vamos usar o seu direito ao silêncio, no todo ou em parte, contra o senhor ciente disso, tá bem? O senhor quer responder as minhas perguntas? Sim. As minhas? Tá ali gravando, doutor. Vou perguntar para ele mais uma vez. O senhor quer responder as minhas perguntas, sim ou não? Sim. Excelência, só uma questãozinha de ordem mesmo, até para evitar qualquer equívoco. Conforme... Doutor, só um minutinho. Doutor, doutor, o senhor quer falar? Novamente, só reiterando, a orientação da defesa dada ao Wesley é de que ele responda apenas à defesa e aos jurados. Ele não responderá ao juiz e nem ao promotor de justiça. O senhor entendeu? Eu sou juíza, ele é o promotor de justiça. Vou perguntar de novo. O senhor quer responder as minhas perguntas ou vai responder só a do doutor, igual ele está falando ali no microfone? Vou seguir a orientação do advogado. Então, o senhor está me entendendo, né? O senhor está me entendendo perfeitamente, certo? Sim ou não? Sim, sim. Ok. Doutor, pelo Ministério Público, está com a palavra. Obrigado. Muitíssimo juíza, 2 pontos aqui. Importante que fique consignado que ele gostaria de responder porque o interrogatório é um ato pessoal do acusado. E parece que a defesa se sobrepôs aqui uma vontade dele. De qualquer maneira, é um direito, ele depois acabou recuando e dizendo que vai responder apenas as perguntas da defesa e, como eu venho fazendo, até por uma questão de coerência, fica aqui o protesto do Ministério Público por entender o seguinte: o artigo 188 do Código de Processo Penal, clara a redação, expõe o seguinte: após proceder a um interrogatório, o juiz, repito, o juiz, após proceder a um interrogatório, indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando ele, juízo, no caso a juíza, as perguntas correspondentes se o entender pertinente e relevante. A partir disso, doutor Michele, sabedor dos entendimentos do STJ, do STF, que inclusive se contrapõe, pelo menos até o presente momento, o entendimento do Ministério Público é que o interrogatório é ato privativo do juiz a quem cabe perguntar. As partes cabe quando. E aí fica sobre a critério do juízo. Quando o juiz entender pertinente e relevante, esclarecimentos. Nunca perguntas. As perguntas são sempre do juízo. Daí que eu me oponho ao chamado interrogatório seletivo ou em bloco. Por quê? Se o acusado se recusa a responder às perguntas do juízo, do nada pode ser esclarecido. Me parece uma questão até de lógica. De qualquer maneira, como estamos no Brasil, as jabuticabas não cansam de florescer, há entendimentos de que ele pode se calar ao juízo, não responder às perguntas do promotor, responder só da defesa. E agora, como estava pegando muito mal, abre-se a possibilidade para que os jurados também perguntem. O que ocorre é o seguinte: é uma transmutação de um interrogatório, ato privativo do juiz, que é meio de prova e meio de defesa, em sendo meio de prova, precisa passar pelo crivo do contraditório, isso é óbvio, de modo que o Ministério Público teria que perguntar também. Mas o que acontece é o seguinte: é uma transmutação de um interrogatório previsto no artigo 188 do Código de Processo Penal em uma entrevista, repito, uma entrevista entre defensor e acusado, que a gente sabe muitas das vezes, aí a demora, é um direito, mas aí a demora. É algo ensaiado, uma entrevista entre defensor e acusado, assistida passivamente pela juíza, pelo promotor e
algo ensaiado, previamente acordado, de modo que isso não é interrogatório, é entrevista entre advogado e cliente e acusado. Os demais são convivas de pedra, ficam passivamente assistindo a isso que se pretende ser um interrogatório, mas não é. Não farei as perguntas, teria muitas perguntas ao senhor Wesley, não farei, porque a lei de abuso, acreditem também, a lei de abuso de autoridade me proíbe de fazê-los aqui, mas indagarei, quando dos debates, aquilo que gostaria, apresentarei aos senhores e às senhoras juradas, aquilo que hoje gostaria de ter perguntado e não pude. Então fica o protesto, mais uma vez, doutor Michel, do Ministério Público. Acredito que isso seja um desvirtuamento do interrogatório, e de forma até para manter a minha coerência, Vossa Excelência sabe que eu venho também no AU com o doutor Tiago, me insurgindo contra isso, porque eu acho que isso será certamente uma das ruínas do processo penal brasileiro, se a gente não há tempo ter uma mudança, um posicionamento do STF. Eu agradeço, devolvo a palavra. Bom, a fim de ser breve, a fim de que esse juízo não deixe ultrapassar os limites em relação ao entendimento segundo o qual não deve ser aviltado, né, cogitado sobre silêncio. A magistrada entende que pode ser total ou parcial, mas também é sabido que não podemos usar o silêncio contra ele, mas hoje os destinatários da prova são jurados. Então, aos jurados destina-se a norma constitucional, mas os jurados são leigos, enfim, no tribunal do júri a principiologia é bem distinta. Mas esta magistrada, a despeito de não ser a destinatária da prova, resguardará o direito ao silêncio, apesar de ele ter dito que ia responder as minhas perguntas. Então, num primeiro momento, de fato, houve a insurgência da defesa. Mas como ele acatou a fala da defesa, a defesa técnica se sobrepõe, ele aceitou, então é isso mesmo, né, Wesley? Isso. Ok, ele está entendendo perfeitamente o que eu estou falando, doutor, pela defesa, com a palavra. Excelência, eu tenho só um requerimento em questão de ordem, até para evitar a questão de preclusão. Eu gostaria que ficasse consignado em ata a afirmação do promotor de que a defesa, ao se entrevistar com o acusado, estaria ensaiando o interrogatório, porque isso viola totalmente, né, a presunção de inocência, o devido processo legal, e pior, a garantia constitucional dele se entrevistar com o defensor. Então, só que fique consignado isso, que isso causa prejuízo, causa uma contaminação do júri, então só quero que fique consignado para evitar qualquer problema futuro. Já está gravado. E vamos superar essa questão. Isso é questão de debate. O doutor usou como argumento de que há uma entrevista anterior, como argumento do pleito de consignação em ata, e, portanto, essa magistrada entende que não há qualquer prejuízo ao réu, o direito dele está sendo resguardado. Doutores, chega, não tem mais direito de fala aqui. Os senhores, nós não podemos estender mais. Ele precisa fazer as perguntas e nós precisamos encerrar. Eu não me opus em nenhum momento a entrevista. Sim, doutor, eu já entendi. O senhor usou como argumento. Isso, perfeito. Pronto. E não há qualquer prejuízo ao acusado. Muito pelo contrário, aqui a defesa é muito mais que contraditória e ampla defesa. Se falar mais que plenitude, se é que existe, mais que isso, tem. Então, está tudo garantido. O juiz das garantias está pleno aqui. O senhor está com a palavra, por favor. Excelência, só mais uma questãozinha para ficar consignado. Que a defesa também, da manifestação do outro promotor de justiça, reitera, né, que os juízes de fato do fato são jurados. Então, ele em nenhum momento ele vai se abster de responder os jurados que irão julgar o caso, Nós né? já sabemos disso, o senhor está com a palavra, eu deferi, e ele responde quem ele quiser, é um direito dele. Não vamos falar mais nada, porque nós não podemos falar nada sobre o direito dele. O direito dele é absoluto, por favor. Senão o senhor vai ferir o direito dele do silêncio. Não, só peço que seja Imagina respeitado, a defesa. Excelência. Só peço que seja respeitado. Imagina, a defesa feriu o direito dele de silêncio. Vamos continuar, doutor. O senhor está com a palavra, ele responde quem ele quiser. Isso. Tá bem, Wesley? Quem o senhor quiser, é direito seu. Pode Perfeito, continuar, excelência. doutor. Tá Agradeço. tudo gravado. Maravilha, Excelência. Agradeço, só peço que seja respeitada essa garantia dele. Wesley.
O promotor afirmou que seria questão de entrevista ou alguma coisa assim. Agora é seu momento de defesa. É o momento que o senhor tem de explicar aos jurados, a familiares da vítima aqui o acontecimento do fato. Nós, desde o momento, conversamos com o senhor e informamos que não vamos passar a mão na sua cabeça. Então, a gente pede para que você seja o mais sincero e transparente possível com os jurados sobre esse fato, contando para a gente o que aconteceu nesse dia. E pode responder olhando para os jurados, por gentileza, que é eles que vão te julgar hoje. Nesse dia eu tinha ido pro trabalho, acabei dormindo no caminho e acabei passando do ponto e fui para uma região que eu não conhecia. Aí eu peguei o ônibus voltando no serviço que eu tinha conseguido e nesse momento eu achei que um rapaz ele tinha furtado mesmo, feito alguma coisa de errado, aí eu chamei a atenção dele e falei, oi, a cocada? Aí o rapaz que tava vendendo, ele falou que não, tava tudo certo, e eu falei, cara, desculpa, cara, foi mal. Vida que segue, não foi um engano. Aí esse cara discutiu comigo, até o momento que ele falou assim, sobre ele me ameaçou, ele falou que, sabe quem eu sou? Eu falei, não. Não, e ele falou assim, meu irmão é policial. Aí eu falei, ué, e eu com isso, eu não tô devendo nem nada. Aí ele pegou o telefone e começou a me gravar. Nesse momento que ele tava me gravando, aí eu peguei o telefone dele e a reação que eu tive, eu joguei o telefone pela janela. Ele veio pra cima de mim e falou, o que você tá pensando? Eu falei, eu acho que foi isso que ele falou alguma coisa assim. E eu falei, eu não roubei do celular, não quebrei ele, eu só joguei, cara. Na próxima parada, se desce, pega ele e segue sua vida, desculpa. Aí esse rapaz, ele parou o ônibus, ele desceu e acabou, não tinha mais nada. Não houve agressão, não tinha mais nada. Eu só tinha que ir pro trabalho. E aí, quando o ônibus seguiu mais um pouco, essa moça, ela veio, falou que tava errado, ela xingou assim de moleque. Hoje eu vejo que, claro, a cabeça dela tava certo e não tira a razão dela, porque, querendo ou não, eu fiz uma coisa errada, né? Mas. Só que aí começou a se exaltar, os ânimos lá, todo mundo começou a gritar. A pessoa começaram a se levantar e eu fiquei nervoso, eu não sabia o que fazer. Nesse momento, eu não tenho certeza o que aconteceu. Eu não planejava fazer nada de ruim. Simplesmente é uma coisa que eu nunca não tinha intenção de fazer nada. Mas eu simplesmente, as atitudes, eu não sei explicar o que aconteceu. E depois do ocorrido, situação, eu simplesmente fugi dali porque eu não eu mais sabia mais o que fazer. Tava com medo na hora e a única coisa que eu pensei é sair daquele local e ir para algum outro lugar. Dali em diante, eu fui pro meu trabalho, eu não fazia ideia do que tinha acontecido, eu achei que eu tinha agredido ela, não sabia da proporção que tinha tomado. Eu fui pro meu trabalho e nesse meu serviço eu falei que eu não estava muito bem e que se eu tivesse que trabalhar, eu não queria estar trabalhando na frente atendendo cliente porque eu não estava legal. Não tava e a única coisa que eu pensava é sair dali, eu vou passar, sei lá, numa delegacia e me apresentar,
Porque eu sabia que eu tinha. Eu só não sabia o que tinha acontecido com aquela moça. O que aconteceu? Não imaginava que tinha acontecido aquilo. E aí, quando eu tava saindo do trabalho, ah, não lembro, acho que foi as pessoas que estavam comentando e eu fui pesquisar na internet e eu descobri que aquela moça tinha, tinha morrido e logo depois eu fui preso, mas nunca pretendi fazer nenhum mal pra aquela moça. Nem machucar ela, nem. Eu simplesmente fiquei nervoso no momento. Essa versão que o senhor está nos contando hoje foi a mesma que o senhor contou na delegacia e também numa transmissão do Plantão 190, quando o senhor comenta no vídeo do YouTube? Foi. Acredito que sim. O senhor mantém a mesma versão daquele vídeo, da delegacia, e hoje repete essa versão. Eu não me lembro muito bem o que eu falei, mas Uhum. é o que eu me lembro. O senhor se recorda do interior do ônibus? Quantas pessoas tinham? O que tinha acontecido? Se derrubaram o senhor? Se lhe agrediram? Como é que foi esse ambiente dentro do ônibus, desde a confusão dessa cocada lá? Eu lembro sobre o rapaz. ah, lembro pouco. Eu lembro da questão que quando o rapaz ele desceu, eu estava indo pro trabalho. Comentaram cinco, falou comigo uma moça que ela disse que achava que eu estava errado e achou errado, mas ficou por isso. Eu estava indo pro meu trabalho, não tinha mais, não tinha agredido, não tinha acontecido nada. Aí depois que os ânimos foram exaltar e eu acabei acontecendo aquela situação lá que não consegui me controlar, não. Tá. Fiquei desesperado. Assim como a vítima não saiu para morrer naquele dia, o senhor saiu de casa para matar ou não? Não, jamais. Eu nunca, nem conhecia, jamais ia fazer alguma mal pra aquela moça lá. O senhor, de forma muito sincera, olhando para o conselho de sentença, se arrepende desse fato? Quem que é o conselho? Ah, os jurados ali. Eu, eu, eu não sei descrever, eu me arrependo, mas, sinceramente, hoje eu vejo que isso é uma situação que eu não posso evitar, que eu não posso voltar atrás. Eu não sei. É o que eu. Não é só se arrepender, eu me sinto mal, não sei descrever a situação que. Hum, O senhor, eu vou- o senhor teria algo para falar para a família da vítima? Algo para falar para nós sobre esse momento posterior a essa tragédia? eu queria pedir perdão, que eu não tenho como imaginar a dor que a família deve estar sentindo. Eu sei que o que eu fiz não tem reparação. Eu só espero que Deus possa confortar o coração das vítimas, da família, dos familiares, porque eu não tenho mais por quem recorrer a não ser
não sei. Só espero que não possa. Não sei muito. Wesley, voltando um pouquinho no momento em que antecede a situação no ônibus, o senhor se recorda o que o senhor fez antes do trabalho? Que horário que o senhor saiu para trabalhar? Qual que é o horário que o senhor deveria chegar? Eu acho que eu deveria chegar, acho que na hora do almoço, acho, um pouco antes do almoço, acho. Então, o senhor já estava atrasado naquele momento. Já. E aquele era o trajeto que o senhor costumava fazer? Não. Qual que era o trajeto que o senhor faria? Ali o senhor pegou o ônibus errado? O que aconteceu? Eu pegava um ônibus sentido centro, ou eu pegava vários ônibus que terminais até chegar lá, agora não me lembro. O senhor não se recorda por que entrou no ônibus errado? Não. E antes de adentrar o ônibus, quanto tempo o Não, senhor ficou esperando? Oi? Era o ônibus certo, só que eu passei do ponto. Eu não... Era para ter Isso, descido antes. isso, Então, o antes. senhor só errou o ponto. Isso. Tá. E normalmente esse era o trajeto que o senhor fazia. Fazia quanto tempo que o senhor estava trabalhando neste local? Acho que uma semana, 2 semanas. Mais ou 2 menos semanas. isso. Tá. Durante o momento que o senhor está ali no terminal, chega o ônibus, o senhor adentra e fica onde? Qual a posição do senhor dentro do ônibus? Eu fico na sanfona ali. Na ônibus. sanfona. E da sanfona, onde que o senhor observou o rapaz da cocada? Tava no início do ônibus, se não me engano. Numa distância mais ou menos como eu estou do senhor? Ou Acho mais? que acho que é mais ou menos isso aí. Acho que isso. Tá. Menos, não sei. E tinha muitas pessoas ali, daqui até ali onde estava o rapaz da cocada. Tinha muita gente na frente. O que o senhor observou? O ônibus, ele tava cheio, só não tava lotado, mas tava cheio. E em que momento que o senhor verifica que o rapaz ele poderia ter pego a cocada sem pagar? Não, que eu achei que fosse, mas porque ele tinha levantado meio que agachado, aí eu achei que ele tinha, sei lá, eventualmente passado a mão no lugar rapaz, mas E esse vendedor de cocada estava em pé, estava sentado? ele na verdade eu não lembro ter visto ele, eu acho que ele devia estar sentado, não sei. E o rapaz que pega a cocada? Estava em pé ou estava sentado? Que eu vi, ele se levantou, estava no banco e se levantou. Aí nesse momento que eu achei que ele tinha pegado. Mas... E quando o senhor pensa que isso ocorre, o senhor dá um grito? Como que o senhor se manifestou nesse primeiro momento? Não, eu só chamei a atenção dele. Eu perguntei, e a cocada? E aí o rapaz o rapaz que tinha pedido pra ele falou, não, tá tudo certo. E o senhor, quando chama essa atenção, o senhor se aproxima ou de onde o senhor está, o senhor dá esse grito inicial? Não gritei pra ele. Eu só falei com ele. Eu só perguntei. Dessa distância aqui, o senhor falou baixo para ele ouvir Não, naquele monte de gente. eu tava do lado da porta. Ele foi sentido a porta. Ah, entendi. Ele se levantou e veio sentido a porta, daí que o senhor se manifestou. E né, ele veio sentir a porta e aí eu perguntei pra ele. Aí o rapaz que tava mais longe, aí ele que falou que tava tudo certo. Entendi. E nesse momento que o senhor questiona, ele responde o que pro senhor? O rapaz que possivelmente teria pego a cocada. Não, aí depois que o rapaz fala que tava tudo certo, aí foi onde eu me desculpei. Eu falei, não, desculpa, não teve, tava errado. Nesse momento que ele pega o celular e começa a filmar ou tira foto do senhor, em que momento ele pega o telefone? Ele pega depois que ele fala, meio que me ameaça falando que, meu irmão é policial. Aí foi onde eu falei que eu tenho a ver com isso, não tô devendo nem nada. Aí eu acho que ele não gostou do jeito que eu falei. Nesse momento, os senhores entram em via de fato? Em algum momento, os senhores se agridem? Não agredi ele em nenhum momento, nem ele me agrediu. Tá. Quando o senhor toma o celular da mão dele e arremessa pela janela, o que acontece posteriormente?
Aí ele fica bravo e ele vem pra cima, só que no momento eu falo pra ele que eu não roubei, não quebrei. Simplesmente eu falei, eu nunca tinha visto ele e tava me filmando, tirando foto, e por ele ter me ameaçado, falado que, sei lá, que era parente de familiar e era militar, e eu joguei fora, mas a partir daquilo ali ele viu que não tinha ocorrido nada demais. Aí ele desceu e foi embora. E nesse momento, o senhor teve vontade de agredi-lo? Não teve nenhuma reação? Só pegou o celular, jogou pela janela? O senhor profere alguma palavra, diz alguma coisa a ele? Não, não. Tá. Posteriormente a essa situação, ele desce do ônibus. O que acontece? Qual é a reação dele após o senhor jogar o celular? A reação dele ele não lembro direito o que ele falou, mas ele falou em relação ao telefone. Aí foi onde eu falei que eu não tinha eu não tinha roubado, não tinha quebrado, só descer e ele ia pegar lá de volta. E aí foi o que ele fez, ele falou, ele só desceu e foi embora. Acabou. Posteriormente a essa situação, alguém fala com o senhor depois que este senhor desce? Se eu não me engano, foi uma moça, ela falou que ela falou que eu estava errado e que foi mais ou menos isso. Não lembro direito o que ela falou, mas eu lembro que ela disse que eu estava errado. E quando ela menciona isso, ela menciona numa forma agressiva, fala mais alto com o senhor? Não, mas ela menciona mais de uma forma desapontada, tipo, Tentando corrigir o senhor pelo ato. isso. E qual é a reação do senhor neste momento? Escuta, retruca? Não, simplesmente eu não tive reação, né? Porque eu também vi que era uma situação que não precisava, podia ter sido evitada, né? Uma situação. Mas mesmo não tendo acontecido nada. Tudo bem. Posteriormente a esse fato, o pessoal começa a levantar? O que começa a acontecer? De onde vem a vítima? Em que momento começa essa situação? O ônibus ele fecha a porta e ele continua andando. Ele continua andando. Aí quando o ônibus para e abre a porta, aí essa moça não sei de onde que ela veio. Aí que ela começa a me xingar, me chamar de moleque e agora eu lembrei que ela falou que esse ônibus não ia sair enquanto eu não descesse. E aí ela começa a falar as coisas pra mim. Mas até aí eu simplesmente deixei ela falando sozinha. Aí começaram as pessoas falando também, ah, é isso aí, e começaram a falar, mais pessoas começaram a ficar falando e gritando no local. E umas pessoas levantaram e nesse momento eu entrei em desespero, não sabia o que O senhor se fazer. recorda do momento do ataque? Qual foi sua atitude? Não muito bem. Eu sei que eu acabei machucando ela, mas eu achei que machuquei no braço. Não tive a intenção de, sei lá, Então o senhor ferir vai ela. para cima da vítima, ataca ela, em seguida desce do ônibus, cai. O que acontece posteriormente a esse ataque? Ali eu não lembro muito bem. Não me recordo muito bem agora. O senhor se recorda de ter descido do ônibus e depois saído correndo? Eu só sei que eu me joguei na porta e eu só corri. O senhor correu sem rumo, correu para alguma direção? Não, ali eu não conhecia aquele local. Eu simplesmente só corri. Eu não sabia, nunca tinha passado naquele lugar ali. Wesley, tem mais alguma coisa que eu não tenha te perguntado que o senhor queira esclarecer para os senhores jurados? Não, acho que não. Devolvo a palavra, excelência. Obrigada, Wesley.
Sim. Pode me falar a pergunta. Não, não precisa, porque eu vou fazer. O senhor pode falar aí. Não, sem a opinião do senhor. Você quer saber se ele tinha outras opções de agir no momento, em relação à primeira a vítima, Samantha, em relação a tudo. Tá. Em relação a Samantha, o senhor poderia ter agido diferente? Tem outras opções, além do senhor ter golpeado ela? O jurado quer saber. Eu, eu não imaginei que ia acontecer isso. Eu fiquei desesperado porque naquele momento eu tava todo mundo gritando e tinha pessoas na minha volta e eu achei que eu ia ser linchado e não, não pretendia fazer nenhum mal para ela. Tá, a pergunta do jurado é... Tá. Eu não entendi que está respondendo. Tem alguma? Por que o senhor tava com uma arma branca? Eu usava porque eu usava também para trabalho, mas eu trabalhava como suqueiro, como barman, mas não é só por isso. É questão de legítima defesa, mas nunca pretendia utilizar, não sei. Acredito que era só para defesa, não ir para trabalho. Já se envolveu em outra discussão semelhante a essa? No ônibus não, porque linchamento não. Questão de linchamento. Foi a primeira vez. O senhor utilizava algum medicamento ou fez uso de alguma substância que alterou o comportamento? Não usava drogas, não. E Não tomei. medicamento? Não. Mais algum? Qual era a ameaça da vítima na hora que o senhor agride ela, a Samantha? O que ela estava fazendo? Não foi questão de ameaça, foi questão de. No momento que ela estava me xingando, falando, gritando, eu simplesmente só ignorei ela. A partir do momento que mais pessoas começaram a fazer o mesmo e começaram a vir mais para perto de mim, aí foi onde que eu não sabia o que fazer. Eu fiquei desesperado porque eu achei que iam fazer o mal para mim e a partir dali eu simplesmente não sei. Ele já respondeu, né? Quando as pessoas vão. Mais algum? O senhor entendeu a resposta? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar? Então nós vamos fazer um intervalo. Agora sim, nome completo da senhora. Evelyn Cristiane Barbosa. Evelyn. Amiga íntima, inimiga ou parente do acusado Wesley Vitorino de Araújo Silva. Não. Conhecia ele? Não. A vítima, Samantha Mantovani Muniz, conhecia ela? Também não. Tá, vou compromissar a senhora em dizer a verdade daquilo que a senhora souber, obviamente. Não pode mentir nem omitir o que sabe, pena de falso testemunho. A senhora se compromete? Sim. Tá bem. Testemunha compromissada, doutor Rodrigo, pelo Ministério Público, está com a palavra. Obrigado novamente, doutora Michele. Bom dia, a senhora me ouve? Bom dia, me ouço. Agradecer a sua participação aqui na sessão de julgamento. A senhora certamente se recorda daquele dia 24 de março de 2022, uma quinta-feira, no início da tarde.
Sim. A senhora se encontrava onde? Eu tava dentro do ônibus. Dentro do ônibus. A Isso. senhora embarca no ônibus em que momento? Em que ponto? Em que tubo? Eu peguei o ônibus no terminal do Campo Comprido. Terminal do Campo Comprido. Então era uma E, linha, me parece, que Campo Comprido Centenário, correto? e no sentido centro. Sentido centro. A senhora embarca e nota algo de diferente? Alguém lhe chama atenção no ônibus? Na verdade, o que me chamou a atenção foi uma discussão entre as pessoas dentro do ônibus. Certo, mas antes da discussão, me parece que era período de pandemia ainda, alguém Isso. sem máscara, algo que tenha chamado a atenção da senhora? Não, Não? Em referente a... Não. que momento começa a discussão? Eles começaram... É assim, eu tava sentada uns 2 bancos para trás daquela sanfona que tem dentro do ônibus. Certo. Então, o que eu vi de confusão começar foi entre um rapaz e uma criança junto. A confusão começou por conta de uma cocada. Acho que foi uma cocada. Um vendedor de cocada do ônibus. Como foi a confusão com a cocada? Então, eu não peguei do início, porque eles estavam lá para frente. Eu peguei da metade da situação, né? Não peguei do início. Eu não posso afirmar o que aconteceu do início dessa discussão, porque eu não sei, né? Eu não vi. Só que conseguiu ver. Eu vi da parte que o rapaz começou a discutir com esse rapaz aí que matou a moça. Dizendo que ele tinha roubado a cocada do rapaz que estava vendendo. Daí isso a senhora ouviu. A senhora ouviu a história que teria... Dando o celular do rapaz para fora da janela do ônibus. Havia um homem acusando o outro de ter furtado uma cocada. Sim, sim. Esse que foi acusado, ele estava com uma criança. Sim. Era uma criança, a senhora lembra, mas aparentemente que idade tinha? Uns 6 aninhos, ele estava indo levar o filho na UPA. Ele até passou do ponto por conta da discussão dentro do ônibus, porque esse rapaz que matou a Samantha, ele jogou o celular dele para fora da janela do ônibus. Por que ele joga o celular para fora? Como? Porque ele estava acusado de roubo, né? Então ele começou a gravar. No momento em que ele é acusado do furto da cocada, tudo começou pela cocada. Sim, acredito que sim, foi por conta de uma cocada. Por conta de uma cocada. Sim. E aí ele pega o celular e passa a filmar o rapaz que o acusou de ter furtado a cocada, isso? Eu não sei se ele estava filmando, mas ele estava com o celular na mão e ele estava gravando. Não sei se era de áudio, se estava filmando. Perfeito. O celular foi tomado da mão dele, foi jogado para fora da janela do ônibus. Aí ele falou, cara, por que fazer isso, né? Eu estava levando meu filho no médico. Ele chegou a passar do ponto. Ele foi a pé daquele ponto que a gente parou. E para levar o filho dele e tentar achar o celular, né? Mas foi por conta de toda a confusão. Porque daí as pessoas se deram pelo que aconteceu dentro do ônibus e começou a discutir com esse rapaz que matou a Samantha. Pessoas ficaram indignadas com o que ocorreu, ele acusado. Houve alguma agressão entre esse homem que foi acusado do furto da cocada e o acusado? Eles chegam a entrar em luta corporal? Não, o rapaz que foi acusado, ele foi bem paciente e ficou perguntando ainda por que ele jogou o celular dele para fora da janela, né? A senhora não viu? A senhora não viu ou não houve agressões? Não aconteceu nada, porque ele estava bem, ele começou ele foi descer na porta para trás dos bancos que eu estava sentada, então ele foi descer o pessoal pediu para o motorista parar o ônibus para ele poder descer, né? Porque ele precisava levar o filho na UPA, então ele desceu. Não aconteceu nada. O que aconteceu depois foi a revolta das pessoas dentro do ônibus com esse rapaz aí que foi acusado de matar Samantha. Revolta. E a revolta já começa imediatamente após ele jogar o celular pela janela. Sim, o pessoal começou a perguntar para ele por que ele fez isso, que ele ia ter que pagar outro celular. E nesse momento, dessa parte da confusão, foi que eu comecei a filmar. Mas eu não imaginava o que ia acontecer depois, né? A senhora começa a filmar com que propósito? Eu fui filmar, só por filmar mesmo, para ver o que ia acontecer. Pra mim, eu achei até que iam bater nele dentro do ônibus, né? Alguém chega a agredi-lo?
Não, porque ele começou a bater boca com todo mundo. Ele realmente estava bem alterado. Eu não sei se ele tem algum. Se ele é uma pessoa nervosa, se. Entendi. Não posso dizer. Eu não vou saber dizer o porquê ele estava daquele jeito, mas ele estava bem alterado. Estava alterado. Ele, Sim. quando ele entra no ônibus, ele já entra alterado ou ele passa a ficar alterado? Não, eu não vi ficar dentro do ônibus. Ah, não? Não. Eu nem sei em que ponto que ele deve ter entrado pelo. Ele deve ter pego esse ônibus também no terminal do Campo Comprido, né? Ele foi visto naquele terminal. Entendi. E ele já está alterado quando fala da cocada ou ele fica alterado depois? Então, da cocada nessa parte eu não sei, porque eu não vi o começo da confusão. Eu vi depois, quando as pessoas começaram a discutir com ele. Ah, Na hora que derrubou, a hora que ele jogou o celular do rapaz pra fora, eu não vi ele falar nada. Ele só simplesmente pegou da mão dele e jogou o celular. Aí as pessoas ficaram chamando ele de doido, por que ele fez isso, que não precisava. E daí, esse rapaz que tava vendendo a cocada falou pra ele, não, ele pagou, né? E mesmo ele falando que ele tinha pago, ele continuou falando, não, porque ele roubou, porque não sei o quê. entendi. Ah, ele continua mesmo o E vendedor. as pessoas começaram a falar as coisas pra ele, ele foi se irritando mais ainda, né? Entendi. E mesmo o vendedor tendo falado que o homem tinha pago a cocada, ele continua Sim, acusando o homem de ter furtado. sim. E aí a senhora observa as pessoas pedindo para ele sair do ônibus, como é? Sim, falaram pra ele sair. E ele poderia ter saído do ônibus? Ele poderia ter saído do ônibus a qualquer momento? Olha, acredito que sim, né? Mas ele só saiu do ônibus depois que ele esfaqueou a Samantha, né? Ah, certo. Mas antes ele poderia ter saído do ônibus. Eu acho que não, porque o ônibus não tinha parado ainda. O ônibus parou na hora que o rapaz desceu, esse com a criança, e o ônibus continuou. Só que daí, como deu aquela confusão enorme, daí mais pessoas começaram a falar as coisas para ele. E nisso, uma senhora que estava naquela parte da sanfona do ônibus, ela começou a falar as coisas para ele. Eu não me recordo o que exatamente ela falou para ele, mas ele foi para cima dessa senhora. Daí que revoltou mais ainda o povo, porque ele Uma praticamente. senhora que não é a Samantha. Não, uma outra senhora que eu não sei quem era, mas era uma senhora já. Ela já tinha por volta de uns 50 e poucos anos já. E ele puxou alguma arma para ela, não? Não, ele foi pra cima dela, como se ele fosse bater nela. A senhora viu em que momento ele puxa a arma? Não, porque eu tava no banco pra trás. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao vídeo, mas fui eu que filmei, então dá pra ver ali a distância que eu tava, né? Então não dá pra ver nem ele enfiando a faca no pescoço dela, dá pra ver o movimento, mas você não vê um objeto na mão dele, né? A senhora imaginou o quê? Que fosse um soco no momento em que... Que ele tinha batido nela. Não imaginava que ele tinha esfaqueado ela. Que Eu fui momento... Pois não, desculpe, então... ver depois que daí todo mundo começou a gritar dentro do ônibus dizendo que ele tinha esfaqueado ela. E daí as pessoas foram saindo de perto e eu realmente vi que ela tava jorrando sangue do pescoço dela. Foi horrível. Em que momento a senhora e as pessoas se dão conta de que ele estava armado? Na hora que ele esfaqueou ela, né, o pessoal que tava perto, perto. A própria Samantha, então, não se deu conta de que ele estaria armado? Não porque ela, digamos que meio que enfrentou ele, né, porque ele falou que ia matar ela, dela, então vem. Aí ele foi. Mas pra mim, que tava lá atrás, pra mim era um murro, né? Tipo, 2 murros, assim. Não imaginei que fosse uma faca, né? Entendi. E ela, quando fala isso, ele tinha dito alguma coisa antes, então vem. Ele falou alguma coisa antes? Ele falou que ia matar ela. Ela ou falou que mataria alguém ali dentro? Ele falou. Não, mas ele fala que ia matá-la, a Samantha, ou falou que ia matar alguém rapidinho ali? Acho que ele falou. É porque aconteceu faz tanto tempo. Ele falou. Ai, meu Deus do céu. Caso a senhora lembre, claro. Acredito que foi que ele ia matar alguém ali rapidinho, isso. Que ele ia matar alguém ali rapidinho. Então ele ameaça antes de agredir. Isso, Ele não falou que ia matar ela, mas alguém ali. Ficou muito nervoso porque todo mundo tava ali em cima dele, mandando ele descer do ônibus, né? Que iam chamar a polícia e tudo mais. E alguém chega a agredi-lo em algum momento?
Não, só naquele momento que ele jogou o celular do rapaz para fora da janela do ônibus, as pessoas foram para pôr ele para fora do ônibus, acho que ele caiu no corredorzinho do ônibus e puxaram a mochila dele. Aí nisso ele pegou e puxou a mochila de volta, não chegaram a agredir ele. Então, nesse momento, a senhora falou que o pai e a criança saem do ônibus. Desceram porque ele precisava, não sei se ele foi atrás do celular ou se ele foi descer e levar a criança, né? Eu acredito que ele nem deve ter achado o celular dele, porque o rapaz jogou o celular dele no ônibus E não era um ponto ali. Ali não era uma estação tubo. Aonde ele desceu, sim. Onde o pai Ele e a criança... desceu um tubo depois daquele que tem perto da UPA. O pai e a criança, então, descem numa estação. Uhum. Desceram. E o acusado poderia ter descido ali também. Pois é, mas ele não desceu, ele ficou dentro do ônibus. Mas as pessoas falavam para ele sair. Para ele sair, que ele ia ter que pagar outro celular. Daí nisso já outras pessoas falaram que iam pedir para o motorista parar o ônibus e ia chamar a polícia. Entendi. Quando o motorista para, quem desce é o pai e a criança e o acusado permanece no ônibus. Mesmo com toda a revolta das pessoas ali. Ele não demonstrou que estava com medo ou algo do tipo. Ele não demonstrou que estava com medo, nada. Entendi. Ele continuou no meio lá daquela sanfona do ônibus só que daí o pessoal não deixou o motorista seguir viagem, né? Entendi. Ele estava em poder do que? A senhora falou numa mochila, alguma coisa assim? Na mochila, acredito que uma sombrinha, um guarda-chuva, estava chovendo nesse dia um pouco. Ele chega a usar em algum momento o guarda-chuva ou a sombrinha, não? Não. Ali na situação, ali não. Não? Ele agride alguém com a sombrinha ou com o guarda-chuva? Não. E a senhora também não viu o momento em que ele puxa a arma? Não vi. Que arma é? A senhora não... Pois não? O movimento, e depois que eu fui ver que realmente ela tinha sido esfaqueada, né? Quantos Porque golpes? O ônibus tinha parado para aquele senhor descer com a criança. O ônibus fechou as portas e foi para outro ponto. Então, nesse outro ponto, que daí nisso, antes de chegar nesse ponto, ele esfaqueou a Samantha, o motorista abriu as portas dos ônibus e ele fugiu, né? Aí ele foge. Fugiu, foi pro meio do mato. Só voltar um pouquinho antes. Quantos golpes a senhora vê, ou socos, aparentemente, como a senhora falou, ele dá na Samantha? 2. 2. A Samantha chega a se defender? A Samantha chega a se defender em algum momento? Não consegui ver, porque eu tava lá pra trás, tinha pessoas na minha frente, né? Eu vi ele do lado, sim, fazendo assim nela, e o povo gritando dentro do ônibus. A senhora viu em algum momento, desde a situação com o pai lá da cocada, até o momento em que a Samantha é agredida, alguém agredir o acusado? Não. Perfeito. A senhora não vê de onde ele puxa essa arma? Não. Que arma Não, é? Que arma é? Eu não sei se era um canivete ou era uma faca, mas eu não posso afirmar porque eu não vi, né? E aí ele desfere e imediatamente sai do ônibus? Sim. Então, Porque o motorista abriu as portas do ônibus e saiu correndo. E ninguém foi atrás dele. Simplesmente foi. Acho que algumas pessoas ficaram com medo de correr atrás dele. Ninguém foi atrás dele. Então ele sai dali com tranquilidade. Não, ele saiu correndo. Sai correndo. Não, ele desceu as escadas normalmente e foi. Ninguém foi atrás. Então ele sai do ônibus, desce as escadas normalmente, e depois é que ele passa a trotar, digamos assim, a dar uma corridinha. Ele foi caminhando meio rapidinho, né? Entendi. Mas ninguém faz, não. E ninguém vai atrás dele. Não. O pessoal chegou até a descer no tubo ali e tudo, mas até achei estranho, né? Ninguém foi correndo mesmo desesperadamente atrás dele para tentar parar ele, né? Talvez medo porque ele tava com uma faca, sei lá, um canivete. E a revolta dentro do ônibus não era só dela, Samantha. Todas as pessoas ali, ou pelo menos uma parte delas, estavam revoltadas. Sim, porque primeiro ele jogou o celular do rapaz para fora da janela sem motivo algum. Tava acusando, sendo que aquilo ali não aconteceu. E daí ele foi para cima daquela senhora dentro do ônibus. E daí depois fez o que fez com a Samantha, né?
Qual é a sua idade? Eu vou cometer sem delicadeza, mas é importante. Qual é a sua idade? 31. Oi? 31. Qual é a sua formação? Eu não sou formado. A senhora tem algum curso técnico, alguma coisa? Não é no sentido do termo, é só no sentido de saber qual é a... Pois não. Só informática. A informática. A senhora não Uhum. tem nenhum conhecimento médico, né? Uhum. A senhora chegou a prestar algum socorro a Samantha? Não, porque já tinha acho que 3 pessoas ali com uma moça que estava indo trabalhar, que era técnica de enfermagem, e um rapazinho que colocou a blusa dele no pescoço dessa moça para tentar estancar o sangue. Eu não fiquei em cima. Acho que é bem delicado, né, ficar em cima ali, eu não fiquei perto. Claro, claro. E o ônibus estava cheio naquele horário. Sim, tá. Todos sentados, tinha pessoas em pé também. É também. Maioria mulher, maioria homem. Tava meio a meio ali, tinha homens, mulheres. Entendi. Mas a volta maior dentro do ônibus foi das mulheres, não foi dos homens, não. Eu não entendi. A revolta maior foi das mulheres dentro do ônibus, não foi tanto homem, não. A revolta maior foi das mulheres. Sim, porque ele viu uma mulher na nossa frente, né? E depois matou uma. Desculpa, eu não entendi, doutor. Está cortando um pouquinho. Se a senhora puder repetir. A revolta maior das mulheres dentro do ônibus foi pelo fato dele ter. Ele foi pra cima de uma mulher, né? E depois matou outra, né? Então essa foi a revolta maior. A gente não viu homem nenhum tentar parar a situação ali, muito menos ir atrás dele na hora que ele esfaqueou a moça. E tanto é que quem enfrentou ele foi uma mulher, né? A Samantha, e ela perdeu a vida por conta disso. Eu não entendi. Tanto é que foi uma mulher que enfrentou ele dentro do ônibus, tanto é que ela perdeu a vida. E ela enfrentou de que forma? Ela chegou a agredi-lo em algum momento? Não, agredir não, mas ela começou a falar as coisas pra ele, que ele ia ter que descer do ônibus sim, que ele ia ter que pagar outro celular. E daí quando ele falou que ia matar alguém ali dentro, ela falou assim, então vem. Aí ele foi pra cima dela, mas... Ela fala... Eu ouvi a voz dela, eu não estava vendo ela, mas ela estava falando bem alto, né? Então... Mas ela chega a agredir verbalmente em algum momento? Não. Não? Não. A senhora falou que foi uma coisa completamente aleatória. Por que a senhora falou isso? Porque começou por uma confusão por conta de uma cocada, né? Então, meu Deus, sinceramente, não sei por que chegou a esse ponto, né? E a senhora sempre pega essa linha, não? Eu pegava na época que eu trabalhava no centro, né? Então eu descia na Praça Rui Barbosa, então eu sempre pegava aquela linha ali. Em alguma vez a senhora chegou a presenciar alguma coisa semelhante? Não, nunca na vida, tanto é que eu entrei em choque, né? Eu fiquei uns 4 ou 5 dias em choque, eu não pude nem trabalhar. Porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida. E aí, por isso que a senhora preferiu não prestar o depoimento na presença do acusado, é isso? Sim, porque se ele pegou ônibus na região ali onde ele pegou, certamente ele morava meio que próximo de todos nós aqui, né? Então... E a senhora filmou só aquele trecho que nós temos, né? A senhora entregou para a polícia aquela imagem da senhora na parte mais, digamos, atrás ali e a situação na frente, é isso? Foi a parte que aparece ele no meio do ônibus, a parte que aparece ele descendo, fui eu que filmei. Então, eu estava sentada. Eu só não entendi, se a senhora puder deixar um pouco mais claro, pelo menos para mim, e talvez para os demais também, a questão de puxarem ele. Em que momento ele é puxado, o acusado? Na hora que o rapaz desceu do ônibus com o filho. O que acontece ali? Por que puxam o acusado? Porque ele começou a discutir com o pessoal falando que ele não precisava ter jogado o celular do rapaz para fora da janela, que o rapaz estava indo levar o filho no médico. E continuaram discutindo. Eu não sei ao certo o que eles ficaram falando, porque é algo que aconteceu faz tempo, né? Eu não me recordo mais. Não. Mas eu lembro, sim, da parte que ele caiu ali para puxar a mochila. Alguém puxa e ele cai. No meio daquele vulca ali, mas não era alguém tentando agredir. Eu acredito que estavam tentando fazer com que não desse briga dentro do ônibus, né? No sentido mais de conter.
É isso? Sim, em nenhum momento ele foi agredido dentro do Em ônibus. As nenhum pessoas momento ele foi agredido. Pois não? não, as pessoas estavam discutindo com ele, porque ele continuava com aquela ideia que ele estava certo, e o pessoal falou, não precisava ter feito isso, né? Ele não roubou, ele estava, por que jogar o celular do rapaz para fora da janela? Estava indo levar o filho no médico, a criança está doente e tudo mais. O rapaz mesmo que desceu do ônibus falou, cara, você não precisava ter jogado meu celular pela janela. Tô levando meu filho no médico, ele tá doente. Então ele agride e aí já sai correndo, sai do ônibus, né? A senhora falou que ele sai dando uma caminhada rapidinha ali. Perdão, eu não escutei. Eu vou repetir. A senhora fala que ele agride e já imediatamente sai do ônibus, né? Já desce ali. Sim. Eu não entendi o porquê o motorista parou e abriu as portas do ônibus. Não era para ter sido aberto, né? Mas abriu e ele saiu. E ninguém foi atrás dele. Entendi. A Samantha chega em algum momento a se dirigir a um motorista para pedir para o motorista parar, abrir as portas, de modo a possibilitar que o acusado saísse do ônibus? Para ver esse diálogo? Eu escutei ela pedir para o motorista. Agora eu não sei se foi ela mesmo, né? Porque várias mulheres estavam pedindo para o motorista parar para ele descer, mas não no momento que ela foi esfaqueada, né? E o acusado não fica ali como se não tivesse entendido o que estava acontecendo. Ele desfere o golpe e sai. Ele saiu. Entendi. Mais alguma coisa que a senhora tenha lembrado, que gostaria de relatar, que reputa importante? Não, só isso mesmo. É o que eu vi, né? Não posso falar mais porque eu não vi. Eu agradeço, doutora Michele, a testemunha e devolvo-lhe a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia, senhora Evelyn. Bom dia. A senhora consegue me ouvir bem? Sim. Senhora Evelyn, meu nome é Camila Eduardo, eu sou advogada de defesa do acusado e eu gostaria de esclarecer alguns pontos com a senhora, tá bom? Vamos lá. No momento que a senhora percebe o início ali da discussão entre o pai da criança e o Wesley, a senhora já pegou no meio da conversa, observou se o Wesley vai até o pai da criança? Como que a senhora observou o início dessa discussão? Não, eu não peguei o início da discussão. Eu peguei, na verdade, no final, né? Da metade pro final, porque daí início o celular dele foi jogado para fora da janela e ele desceu. E o que que a senhora, quando a senhora observa esse final da confusão, a senhora vê vias de fato, eles entram em agressão entre eles? A Não, senhora agressão observa só a retirada do celular do momento que é jogado pela janela? não, agressão não. Ele jogou o celular, daí o rapaz estava com a criança falou, cara, por que você jogou meu celular pela janela? Eu não precisava ter feito isso. Eu não roubei nada, eu paguei e eu tô levando meu filho no médico. Por que você fez isso? Aí nisso parou no ponto que tinha que parar o centenário e ele desceu. Mas entre os dois, se eles discutiram feio lá na frente, porque a confusão, pelo que eu soube por outras pessoas que estavam lá dentro, começou lá na frente, né? Então eu já não sei, porque eu não vi. Então, Entendi. E a parte... nesse momento que a senhora menciona que ele joga o telefone e em seguida o pai desce do ônibus, a senhora observa o Wesley retornando para a sanfona? Sim. Sim. Nesse momento que ele retorna, ele fica quieto, ele começa a discutir com o restante do pessoal, o que que a senhora observa? Continue discutindo com as pessoas, porque o pessoal começou a falar as coisas para ele, né? Nesse momento em que ele se encosta na sanfona e fica quieto ouvindo o pessoal, essa senhora, ela já se manifesta ou ela se manifesta depois? Como que foi essa questão que a senhora começou a conversar com ele? Ah, ela falou para ele que ele ia ter que pagar o celular, que lá não era certo, que não tinha necessidade daquilo, de toda aquela confusão. Ela foi falando, não calmamente, ela estava bem alterada também. Aí ele foi para cima dela, como se ele fosse bater nela. A senhora disse que ela falou calmamente com ele? Não tão calmamente, ela estava bem alterada. Todo mundo estava alterado dentro do ônibus, com a atitude dele. Entendi. Não é- E quando ele escuta essa repreensão por parte da senhora, como que ele reage? Ele retruca, ele fica em silêncio? Não, ele retrucou, ele foi bem agressivo, ele quase agrediu ela. O pessoal que ficou falando, oh, não faz isso. Essa agressão que a senhora menciona, que observou por parte dele, ele parecia transtornado, parecia agressivo? O que que é esse agressivo que a senhora menciona? Ele respondeu ela de uma forma bem agressiva. Ele não foi educado, ele não falou calmamente. Posteriormente a essa discussão com a senhora, o que que a senhora observa? Observa a Samantha conversando com o motorista? Observa ela já vindo ao de encontro ao Wesley?
Não, eu não observei porque eu não estava vendo ela. Como eu disse ali pro juiz, eu estava no banco para trás, então eu não vi eu não vi ela, não via ela. Eu só fui ver a Samantha quando ela já tinha recebido o golpe, quando ela estava agonizando. Em que momento que a senhora decide começar a gravação? Na parte que o pessoal começou a discutir com ele porque ele jogou o celular do rapaz pela janela. E o que chama a atenção da senhora para iniciar essa gravação? Olha, eu não sei, eu simplesmente resolvi gravar. A senhora tinha dito também que estava pensando que o pessoal podia bater nele. Sim, aham. Pode continuar, doutora. No momento que a senhora começa a gravar e pensa que o pessoal vai... A senhora pensa que todo mundo vai agredir ele como se fosse um linchamento? O que a senhora observou ali? Eu achei que iam fazer isso com ele. Um linchamento. Eu achei da parte dos homens, mas não, eles estavam querendo só conter a confusão, né? Porque para evitar, acho que é algo pior, né? O pessoal tava indo trabalhar, né? Então, Perfeito. Dona Evelyn, na última audiência em que a senhora foi ouvida, a senhora mencionou que percebeu que o Wesley parecia estar com um transtorno psíquico, tendo em vista que a senhora tinha um vizinho e que apresentava as mesmas características. O que é essa comparação que a senhora fez? Quais são as características que a senhora observou em relação a isso? Evelyn, tá ouvindo? Obrigada, Excelência. Dona Evelyn, retornando, eu tinha feito anteriormente uma pergunta para a senhora referente ao que a senhora mencionou na audiência passada. A senhora menciona que comparou o Wesley a um vizinho da senhora, que parece que ele haveria algum transtorno psicótico. Eu gostaria que a senhora mencionasse para mim o que a senhora observou que chegou a essa conclusão. porque o comportamento dele agressivo eu achei semelhante ao do meu vizinho, né? Eu fui criada junto com ele realmente tem problemas psicológicos. E eu não posso afirmar que ele realmente tem algum problema, porque eu não o conheço. Mas ele estava bem agressivo. Eu não sei se era porque ele tinha algum problema, se ele tinha usado alguma coisa, se ele usou algum medicamento, mas ele estava bem alterado. Uma pessoa normal não agiria da forma que ele estava agindo desde o começo por conta de uma cocada. Não sou formada em nada, né, antes que vocês me falem isso, mas eu comparei ao comportamento de uma pessoa que eu convivo desde criança. Entendi. E qual é o comportamento que a senhora observou no vizinho da senhora, além da agressão, que fez a senhora chegar a essa conclusão? Agressividade na forma de falar com as pessoas. Ele não conseguia, não compreendia que as pessoas estavam tentando apaziguar as coisas dentro do ônibus, entendeu? Então, no primeiro momento, a senhora observa que ele não conseguia diferenciar ali a situação. Parecia que ele estava sentindo mesmo que as pessoas estivessem contra ele e algo do tipo, mas a atitude, ele não enxergou que a atitude dele foi errada, entendeu? É como se ele estivesse certo a todo momento. E para ele ter saído tranquilamente de dentro do ônibus depois de ser assassinado uma pessoa, não é a atitude de uma pessoa normal, né? Entendi. Evelyn, eu vou passar a palavra para o Dr. João, que também faz parte da bancada defensiva, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Evelyn, bom dia. Bom dia. Meu nome é João Vinícius, nós já nos encontramos na audiência de instrução. Sim. Estou pela defesa do acusado e vou lhe fazer algumas perguntas, tá certo? Tudo bem. Aproveitando o ensejo da colega, que lhe perguntou agora sobre essa percepção do ônibus, né? A senhora mencionou que, acabou de dizer, né, que parece que ele não sabia o que estava fazendo. Não é que ele não sabia o que ele estava fazendo. Não é que ele não sabia o que ele estava fazendo, ele com certeza sabia muito bem. Que ela não estava se governando, ela falou. Não, eu não disse que ele não sabia o que ele estava fazendo.
Até dei um pulo ali pra mim anotar isso aqui pra não perder a informação. Não, não falei isso. É por conta do senhor. Pode Tá, continuar. não, senhora. tá certo. E, doutor, faça a pergunta com base no que ela efetivamente falou, tá bom? Uhum, perfeitamente, excelência. Então vamos lá, Evelyn. A senhora se recorda de quantas pessoas tinham no ônibus, aproximadamente? Não, eram muitas pessoas naquele horário, né? Tem uma Não, ideia de quantidade? Se mais de 10, mais de 20, mais de 30? Não teria condições? tinha mais de 30 pessoas dentro do ônibus, o verticular dele é enorme, né? Aham. Isso a senhora mencionou, eu até anotei aqui, que durante a confusão chamaram ele de doido. Falou, ah, você tá doido, seu doido? Como é que foi essa informação que a senhora prestou agora há pouco? Então, porque ele jogou o celular do rapaz pra fora da janela, né? Uhum. Tá. O pessoal que falou para ele sair do ônibus, né? Quantas pessoas hostilizaram ele, pediram para que ele saísse ou condenaram a atitude dele? Não sei te dizer ao certo, mas eu posso afirmar que eram mais mulheres. Aham. E em algum momento, né? Ele golpeou mais alguém com uma faca? Ele agrediu outra Não, pessoa? Não. não. Só aquela senhora que ele se exaltou com ela, né? E ele Uhum. foi pra cima, mas ele não chegou a fazer nada pra ela. Só É. pra Samantha mesmo. Ele não chegou a fazer nada com ela. Não. Uhum. Mas ele quase foi, ele foi pra cima dela, né? Ele só acredito que ele não agrediu ela, né? Por conta que as pessoas interviram ali no momento, né? Pra ele não fazer aquilo, né? Mas aí Isso. depois aconteceu o pior, mas com ela ele não fez nada. É aí que eu queria chegar com a senhora. A senhora mencionou isso na instrução e acerca dessa discussão com essa senhora e posteriormente houve uma queda. Eu fiquei curioso aqui porque a gente ouviu uma outra testemunha que mencionou a queda no momento, a senhora está mencionando em outro momento. Eu queria entender melhor essa questão da queda, como é que foi. A senhora pode nos relatar, por gentileza? Então, eu não vou saber te relatar detalhadamente, porque já faz bastante tempo, né? Então, mas o que eu lembro é que ele caiu, parece que no corredor do ônibus, naquela muvuca ali da confusão, após o rapaz ter sido do ônibus, aquele com a criancinha pequenininha. Desculpa, acho que ficou um pouco baixo. A senhora pode repetir que eu não consegui ouvir aqui. Então, eu não posso afirmar o que aconteceu detalhadamente, porque já faz um bom tempo que aconteceu isso, né? Então, eu já não me recordo mais com os detalhes. Mas eu me recordo dele puxando a mochila dele no corredor do ônibus. Tá? Isso foi antes do momento da facada ou depois da facada? Foi antes. Antes, Foi tá antes. certo, tá certo. Outra questão que eu questiono para a senhora, que eu pergunto para a senhora senhora mencionou que teve um momento em que parece que as pessoas iam bater nele. Nesse momento que eu fui filmar, eu achei que eles iam bater nele. Eu achei mesmo que eles iam bater nele, por isso que eu filmei. Essas pessoas que iam bater nele, ele reagiu agredindo alguma delas? Ele ameaçou alguém com uma faca, alguma coisa ou não? Não, eu não vi ele com faca nenhuma. Ele tava com a mochila, né? Uhum. Tá certo. Deixa eu verificar se eu deixei mais alguma questão pendente. Evelyn, só um minutinho. Uhum. Evelyn, estou satisfeito, agradeço sua disponibilidade e devolvo a palavra, silêncio. Evelyn, eu digo uma... Quando o pegou o celular e jogou fora, certo? Era o pai da criança, né? Sim. Uhum. Em algum momento ali, agrediu o rapaz fisicamente? Não vi isso. Eu vi ele só Mas jogando o celular a do discussão rapaz. foi acalorada? Ou não? Então, o começo da discussão, da confusão, eu não vi, né? Eu vi só o finalzinho ali, onde ele... Isso foi acalorado? Enfim, foi tranquilo? Então, eu não vou saber dizer se isso foi tranquilo ou não, né? Porque daí o pessoal dentro do ônibus Mas começou a ele se jogou revoltar. fora e o outro rapaz saiu do ônibus, certo? Desceu. Porque E ele não ele ia. não tentou agredir esse rapaz, correto? Não, ele desceu do ônibus, só desceu do ônibus porque ele precisava pegar o aparelho celular dele, né? E também porque ele tava indo levar o filho doente, tava com a criança no colo. Com relação ao outro momento, então, em que você me disse que começou a filmar, porque estavam tentando contê-lo ali, era um grupo de. Eram mais homens nessa hora que você está tentando filmar, certo?
Você Sim. iniciou a filmagem. E Sim. ele tenta agredir os homens? Não, nenhum rapaz tentou agredir ele. Estavam tentando E separar nem ele confusão ali, tentando porque, agredir. Ele tava tentando separar ele de quem? porque as mulheres estavam revoltadas, gritando com ele muito. Isso. E daí os homens tentam interferir, certo? Porque estavam com medo dele E ele tentar agredir agride alguém lá algum dentro. homem? Não. Quem ele tentou Tava agredir, não sei, não posso. acalorado esse momento? Só um minutinho. Tava acalorado esse momento? O pessoal tava bem alterado, sim. O pessoal tava bem nervoso. Não, eu quero saber se tá todo mundo nervoso, inclusive ele. Sim. Mas Ele já tava ele não nervoso desde o agride. começo, né? Agora me diga no momento com a vítima. Tá só os dois, ela pedindo pra ele sair, correto? Do ônibus? Sim. Ele tá em pé ou tá sentado? Tava de pé. E ela também? Ela eu não sei, eu não vi essa Eu manta. não via, você só ouvia Só- ela, né? Só ouvia ela. Aí ela pede pra ele sair e ele agride ela. É isso? Daí que ele falou que ele ia matar um ali rapidinho e daí fez o que fez. E ele tentou agredir uma senhora e a moça que morreu. Eu não posso afirmar que ele tentou agredir, mas ele foi pra cima dela discutindo, né? Então a gente entende como mulher que ele ia tentar fazer alguma coisa. A mulher, ele tentou agredir uma senhora e, na sua percepção, seria mais velha, né? E a Sim. Samanta. Sim. Porque ela pediu pra ele sair do ônibus. É isso? Sim. Eu Aí acredito nessa muito. hora ele tava mais descontrolado, tava do mesmo jeito que antes. Não, ele continuava alterado. A todo momento ele tava. Ele não tava normal, mas. Entendi. Mas ele só agrediu a moça, fisicamente. Só a Samanta. Mesmo alterado nos momentos anteriores. É isso? Oi? Ele só agrediu naquele ônibus, tentou agredir uma senhora e agrediu a moça, mesmo ele estando alterado nos momentos anteriores, segundo a percepção da senhora. Sim. Entendi. Jurado, tem alguma pergunta para ela? Não? Pode encerrar. A senhora está liberada, tá? Obrigada, boa tarde. Pode deixar a videoconferência. Doutor, pelo Ministério Público, está com a palavra, requereu questão de ordem. Agradeço novamente ao doutor Michele, meritíssimo juiz. Sabido que, mais recentemente, em 2021, houve alterações no Código de Processo Penal, em particular no artigo 400-A e 474-A, uma verdadeira, na minha ótica, uma guinada no processo penal brasileiro, em que as vítimas, sejam diretas ou indiretas, passam também a ter um protagonismo na ação penal. E daí a preocupação do Ministério Público, na data de hoje, para que Vossa Excelência, eu sei que é sempre muito zelosa, mas aqui é um reforço, apenas uma precaução, que advirta as partes, em particular a defesa, com relação ao disposto no 474-A, que tenho certeza de conhecimento da defesa. Por quê? A vítima ela teve uma entrevista recente com o NUJURI, que é o nosso núcleo de proteção às vítimas, e relatou que saiu bastante abalado naquela audiência ocorrida na primeira fase com as perguntas da defesa. Essa senhora, dona Eloá, ela é a mãe da Samanta, e ela relatou isso à nossa psicóloga, de que se sentiu bastante abalada, revitimizada. Então, um zelo que eu acho que precisaria ser redobrado. Eu venho acompanhando, conheço o trabalho e só tenho elogios. Então, aqui fica um requerimento do Ministério Público para que haja um reforço neste particular. Eu agradeço e devolvo a palavra. Então, eu vou perguntar para a senhora, pode continuar gravando. Me diga primeiro o nome completo da senhora. Eloá de Lourdes Mantovani. Dona Eloá, meu nome é Michele, eu sou juíza, doutor Rodrigo, promotor de justiça. Do outro lado da bancada estão o doutor João Vinícius, doutora Larissa, doutora Camila e doutora Bianca, advogados do acusado Wesley. E ele não está aqui, além dos jurados. E mais algumas pessoas assistindo o júri. Para que a senhora fique mais tranquila, né? A senhora é mãe da vítima, correto? Que a senhora é da Samanta? Mãe. Mãe. A gente já tem essa informação. Para que a senhora fique mais tranquila, é melhor a ausência dele aqui no depoimento do Wesley? Sim. A senhora, já vejo que a senhora está um pouco emocionada. Pode entregar uma água para ela, por favor. Álvaro, deixa à disposição. O Álvaro vai entregar.
E assim, então, primeiro ponto, a ausência dele deixa a senhora mais tranquila, correto? Por todo o ocorrido, certo? Sim ou não? Como? Por tudo que aconteceu. Sim. A senhora não sofreu, por óbvio, nenhuma ameaça, né? Não. Tá bem. Doutores, alguma objeção quanto a isso? Excelência, só para consignar a manifestação do outro promotor, Doutor, não isso. Eu tô perguntando primeiro. Tem alguma objeção quanto a isso? não, nenhuma, Excelência, mas é que eu preciso contextualizar até a título de contraditório o que o doutor Casagrande trouxe. Sim, mas eu quero saber agora. O senhor não se opõe à ausência do acusado, correto? Não, não me oponho, Excelência, de forma alguma. Então, qual é a questão que o senhor quer deixar registrada? Me parece, Excelência, compulsando os autos, e não há nenhum relato dessa entrevista reservada com a testemunha, o que causa surpresa na defesa, porque na instrução a defesa realizou apenas 2 perguntas e de tom muito respeitoso. A defesa não veio em momento algum aqui desrespeitar a família da vítima ou a vítima, muito pelo contrário. Temos aqui, prestamos nossos sentimentos à senhora pela sua perda, lamentamos essa tragédia, então em nenhum momento a defesa foi desrespeitosa e nem assim o será. Então, só para ficar consignado, Excelência, que essa manifestação do doutor Casagrande causa um certo espanto para a defesa. É o requerimento. Tá bem. Já está gravado e vamos continuar. Ele não vai participar e os doutores vão tratar das perguntas de forma objetiva. A senhora não é obrigada a responder, tá bem? Por uma questão, seja por ser familiar, mãe da vítima, e também para que a senhora não sofra 2 vezes, 3, 4, enfim. Então, fique bem tranquila, responda se a senhora quiser e puder, tá bom? Doutor, pelo Ministério Público, está com a palavra. A questão não é entrevista privada, é um Foi com a atendimento psicóloga. no júri. Entrevista privada, quem tem é um advogado com o acusado. O espanto meu é outro e é o espanto que a senhora deve ter também. Fica aqui, desde já, o meu agradecimento, o esforço que a senhora fez de vir de um outro estado da federação, veio para a sessão de julgamento. Fico aqui os meus sentimentos. Eu não digo que sei o que é, eu sou pai, mas eu não digo que sei o que é perder uma filha, um filho, mas fica aqui a minha solidariedade, a solidariedade do Ministério Público, da Jéssica, que é a nossa. Não há nenhum mau propósito, entrevista privada ou coisa que o valha. O que se busca aqui é justiça. Ficam aqui então, os meus pesares e agradecimento. Se a senhora quiser parar para tomar, Tudo bem, tomar uma água, o tempo é todo seu. Hã? A senhora pode responder as perguntas? Posso. Gostaria de responder as nossas Posso. perguntas? Se tiver. Ok? Obrigado. A senhora não estava presente, não nessa tragédia, nesse crime. A gente tem que dar um nome para as coisas no Brasil. Isso não é um acidente, não é uma tragédia. Isso é um crime. Crime de homicídio qualificado. Chamemos as coisas como elas são. A senhora não estava presente. Não. A senhora soube como? Eu soube, já tinha passado algumas horas, porque um amigo dela que ouviu a reportagem Um amigo da Samantha ouviu a reportagem. na televisão e uma outra amiga também. Os dois, mais ou menos juntos, me perguntaram se eu estava bem, mas demoraram. Entraram em contato com a senhora, já sabendo do ocorrido, do Sim. crime. Sim. E aí a senhora se desloca até o local, o que acontece? Na hora, não sei, não lembro, mas alguém foi lá em casa, uma amiga, que era amiga da Samantha, elas foram lá e me levaram para, já era noite, para a delegacia, para pegar os pertences dela, para eu entregar meu documento, para fazer, eu não sei E o quê. aí começa toda aquela via cruz. A senhora, naquele dia, teve contato com a Samantha? Naquele dia? Sim, ela saiu de casa. Então tranquila. morava a senhora me parece que é viúva, correto? Sim, E a Samantha era sua filha única. filha única, Qual era a idade da Samantha? 35. 35 anos. Morava ela e a senhora. Era Sim. sua companhia. Sim, Samantha saiu de casa naquele dia para quê?
Ela estava fazendo um tratamento e ela ficava de manhã até almoçava e depois voltava para casa. Ela fazia um tratamento. Isso. De que ordem, caso a senhora queira responder? Como? Era um tratamento para quê? Psicológico, Por quê? porque ela tinha ansiedade. Ansiedade. Ela sai naquele dia para ir ao consultório médico. Isso. Que horas? Ela saiu bem cedo, porque era aqui na Santa Felicidade, a gente morava lá no Cajuru. Cajuru, e ela veio a Santa Felicidade aqui no Isso. consultório médico. E qual era o humor dela, como ela se encontrava naquele dia pela manhã? A senhora teve contato com ela, claro, não é? Aquele dia eu estava feliz, eu estava tranquila, eu saí de casa assim, eu até estava conversando com uma pessoa agora, eu disse, ela sempre entrava no meu quarto para arrumar o cabelo dela, para fazer chapinha, e quando eu até dormi, perdi hora, porque eu sempre acordava cedo para fazer o lanche para ela, né? E aquele dia nossa, tu já acordou, tu já está saindo, eu preciso fazer teu lanche, enfim. E ela estava alegre. Estava alegre. Uhum. Bem-humorada. Bem-humorada ela estava. E a senhora sabia que ela retornaria que horas? Sim, 2h30 no máximo. Ela ia uma vez por semana ao consultório? Como era essa questão? Ela tinha retomado e ela ia, eu não lembro, acho que era todos os dias. Todos os dias. Uhum. Entendi. E ela já vinha há quanto tempo frequentando o consultório médico, nesse tratamento para ansiedade? Ela frequentou, eu não lembro. A senhora lembra? Já fazia um tempo? Foi durante a pandemia? Ela interrompeu? Foi durante a pandemia, acho que depois, porque durante a pandemia ela trabalhou em casa, né? Ela trabalhava em casa. Office. Isso. Aí depois ela começou, eu não lembro a data que ela começou, mas foi acho que em 2021. Em função da ansiedade. Essa ansiedade ela desenvolveu durante a pandemia ou já veio no período anterior? Já tinha leve, né? Mas durante a pandemia se acentuou. Ela trabalhava, estudava, era formada. O que a senhora pode falar da Samantha? Ela tinha começado a faculdade, ela tinha trancado a faculdade lá em Palhoça, porque a gente morava em Florianópolis. Santa Catarina. Isso. Perfeito. Ela estava pretendendo continuar os estudos, mas ela trabalhava numa empresa aqui. Trabalhava numa empresa. Uhum. Carteira assinada. Sim. A senhora se recorda mais ou menos qual era o salário dela? O salário dela não sei, não lembro. Mas ela colaborava com o sustento da casa. Sim, colaborava muito. Entendi. Senhora também relatou anteriormente que ela tinha um senso de justiça muito grande. Sim. De que forma a senhora pode explicar, senhoras ou senhores jurados, esse comportamento dela em relação à injustiça? O que a senhora pode nos relatar? Se desde pequena era da personalidade dela, isso era do caráter dela? O que a senhora pode nos contar em relação a isso? Sim, era do caráter dela. Ela não... Se ela visse alguma coisa assim... eu não sei exatamente explicar, mas... Até um dia ela me falou assim, o mundo é muito injusto, mãe. Tipo... Eu não tenho palavras agora para expressar, mas ela era uma pessoa muito sensível. Muito sensível. Ela parece que tinha um gosto pelas artes também. Ela gostava de música, ela gostava de poesia, ela escrevia. Até essa questão da poesia é importante dizer que a defesa diz que em nenhum momento ofendeu, mas juntou várias poesias em que o tema é morte. Tem alguma coisa a ver, em alhos com bugalhos, o fato de gostar de poesia que fale, eventualmente, de forma figurada, em relação à morte, com a morte da Samantha, por favor? A Samantha começou a escrever com 13 anos de idade poemas. E ela perdeu a pasta com os poemas dela. Então, ela não tinha nenhuma poesia dela. Ela estava lendo um livro que continha
ela postava algumas coisas que eu acho que houve uma confusão ali É importante. com um livro que ela estava lendo, que ela ganhou o livro, inclusive. Perfeito. Ela gostava de arte, gostava de poesia, gostava de Ela escrever. estava lendo aquele livro e ela acho que postou algumas coisas no Facebook que eram mal interpretadas. que estavam no livro. Perfeito. E ela gostava de cantar também. Sim, ela amava cantar, ela amava música. Amava música. Sim. Esse senso de justiça, ela não podia ver alguma situação que a senhora chegou a presenciar alguma coisa nesse sentido? Não, a Samantha, eu acho assim que ela nunca foi, eu vou usar o termo, ela nunca foi barraqueira. Ela nunca entrou em discussão. Nunca foi de entreveiro, nada disso. Não, ela era bem tranquila. Eu acho que até eu me achava até mais pavio curto do que ela. Desculpa a expressão. Entendi. Mas a Samantha, ela era uma pessoa sensível, ela adorava música, ela fazia aula de canto, a terapia dela era cantar, era ouvir música e ler também, ela gostava muito de ler. Gostava muito de... Uhum. E aí a senhora acabou até essa situação, desse crime, repito, tá indo embora de Curitiba. Sim, eu saí correndo daqui praticamente. Eu correndo aqui. Vamos. Não, tudo bem. Logo depois, senhora... Sim, eu acho que eu fiquei aqui uns 30 dias, porque eu precisava entregar a casa, né, que eu morava, e resolver algumas coisas e fui embora, porque os meus familiares são do Rio Grande do Sul. Eu nasci lá. do Rio Grande do Sul. Sim, eu nasci lá e eu fui para perto das minhas irmãs. Elas disseram, agora me chamaram para ir para lá. A Samantha tentando seu apoio, E hoje quem possibilita isso para a senhora são as suas irmãs, é isso? Um apoio emocional? Sim, as minhas irmãs me apoiam muito. Sim, sim. Até então era a Samantha que proporcionava isso para a senhora. Nós temos aqui uma situação que aparece o uso de uma substância. Se a senhora souber e quiser responder, lamotrigina. Ela tomava esse medicamento? A senhora sabia há quanto tempo ela vinha tomando esse medicamento? Sim, a psiquiatra receitou um medicamento para ansiedade. Para ansiedade. E ela já vinha tomando há quanto tempo esse medicamento? Eu não lembro, mas não era muito tempo, assim, porque ela, acho que fazia pouco tempo que ela começou a sentir esses problemas de ansiedade. E houve alguma mudança que a senhora notou no comportamento da Samantha a partir da ingestão desse medicamento ou não? Não, porque ela era monitorada, né? A psiquiatra, por exemplo, se tivesse algum efeito colateral, então ela trocava. E a Samantha nunca teve nenhuma situação na justiça, com a polícia, criminal, por ter agredido alguém, por ter, ainda que ofendido verbalmente, algum crime contra a honra, qualquer situação? Nunca. Ao longo dos 35 anos de vida? Nunca. Nunca? Nunca. A senhora disse que teve contato também com parece que uma moça que tem formação em enfermagem lá, que teria prestado socorro a Samantha, houve? No ônibus? Isso. Eu pedi para conversar com ela, para saber como foi, e ela disse e ela conversou comigo, sim. E o que ela relatou para a senhora? Ela só relatou assim que foi muito rápido, tipo, eu perguntei como é que foi, se ela sofrer, enfim, ela disse, olha, eu não posso ser testemunha, mas eu posso falar para a senhora como foi. Ela disse que foi uma experiência muito difícil, apesar dela, né, a profissão dela, né, ela disse que nunca tinha vivido uma experiência assim, foi bem traumático para ela. Sua preocupação foi saber se a sua filha tinha sofrido. Isso. Ela não andava armada, ela não tinha o costume de carregar canivete consigo, qualquer arma branca. Que eu saiba, não. Não era dela. Que eu saiba, não. Mais alguma coisa?
não para mim, mas senhores, para os jurados. Eu tinha uma pessoa no ônibus que assistiu tudo também e ela, como ela era da minha igreja, ela quis conversar comigo e ela me falou tudo como foi. E ela disse que se precisasse ser testemunha, ela testemunharia sim. E ela disse que ela entrou no ônibus quando o pai da criança, que o celular tinha sido jogado fora, estava descendo do ônibus. E ela disse que não foi a minha filha que começou a pedir para ele descer do ônibus. E foi uma outra pessoa, foi uma moça, e ela disse que várias pessoas mandavam ele descer do ônibus e pediam para o motorista parar, alguma coisa assim, e nada era feito, e que ele disse que ia matar alguém, e enfim. E aí daí ela disse que quando a Samantha começou a falar, e ele partiu para me falou tudo. Perfeito. Assim, Não, nós temos testemunhos que bastante várias semelhantes. pessoas... Perfeito. Ela não foi a única, né? Não, absolutamente. Ela disse que tinha muitas pessoas. Perfeito. Mais alguma coisa, dona Elora? Sei que a senhora está fazendo um esforço enorme aqui, veio de longe. A senhora gostaria de ponderar mais alguma coisa, complementar? Não sei o que dizer. É difícil para mim, mas não sei. Eu acho que ela viu que era muita injustiça, por isso que ela gritou, porque senão ela não era de ficar quieta quando ela visse alguma coisa. Realmente foi muito infeliz, né? Perfeito. Eu agradeço. Tá? Eu vou dar a palavra. Inicialmente, quero prestar os nossos sentimentos para a senhora e, em respeito a esse momento, essa dor, a defesa não vai fazer nenhuma pergunta para a senhora. Eu agradeço e devolvo a palavra. Obrigada.